Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma reflexão baseado num comentário que eu recebi ontem que eu achei interessante. Teve um rapaz que comentou num vídeo meu, não lembro nem qual que é, que ele falou assim: por que as pessoas insistem em acreditar nessas coisas, nessas histórias fantásticas da Bíblia? Será esquizofrenia? Será alguma coisa psiquiátrica? Será que é burrice ou algo do tipo? Bom pessoal, na verdade, a gente tem que saber separar um pouco as coisas, tá? Crença e inteligência não são a mesma coisa, nem burrice, tá? Uma pessoa pode ser inteligente e ter uma crença religiosa, ou uma pessoa pode ser burra e não ter crença nenhuma. Então são coisas distintas da área das pessoas. Agora, por que pessoas inteligentes acreditam em Deus? Esse vídeo, eu vou usar como base um vídeo com o mesmo nome que eu vi há uns anos atrás aqui no YouTube, feito por ateus, onde eles explicam por que mesmo pessoas inteligentes, formadas, doutores, etc., ainda acreditam em Deus. Primeiro é por causa da nossa educação. Na verdade, pessoal, todo mundo nasce ateu. Bebê não tem crença, bebê não sabe quem é Jesus, Buda, Maomé, etc. O bebê não tem crença nenhuma. Mas o bebê, quando ele está crescendo, ele tem como figuras de confiança os seus pais, o seu pai e sua mãe. É a mãe que alimenta ele, dá comidinha na boquinha para ele, dá banhozinho, troca fraldinha, agasalha o bebê, cuida dele com todo o carinho do mundo. A mãe é uma figura de confiança. E o pai também. Tudo bem que nem todo pai é tão assim, como é que eu vou dizer, paizão, né? O homem geralmente é um pouco diferente da mulher, mas normalmente o pai é uma figura de confiança. É o pai que protege, é o pai que sustenta a família, é o pai que compra as coisas para casa, compra os brinquedos para o filho, etc. Então a criança tem essas referências paternas na sua infância. E ela vê com os seus pais, elas acreditam no ser. Ela já vai crescendo aprendendo isso. Na verdade, quando a gente nasce que nem um HD zerado de um computador. A gente não tem nada no nosso cérebro. A gente vai adquirindo as informações aos poucos, vendo principalmente os nossos pais, papai e mamãe, e os nossos familiares, irmãos, vizinhos, primos, etc. As pessoas que compõem o nosso círculo social primário. Então a criança vai aprendendo desde o próprio idioma, porque a gente nasce sem saber falar nada. Aí a criança vai ouvindo, vai tentando reproduzir, papá, mamãe, não sei o que, dadá, gugu. A criança vai aprendendo o idioma, porque nem isso a gente nasce sabendo. Então a criança vai aprendendo o idioma e vai aprendendo os costumes dos pais, que é perfeitamente normal. Por exemplo, se uma criança vê a mãe varrendo a casa todo dia, é natural que a menininha vai crescer, uma hora ela vai pegar a vassoura, ela vai querer imitar a mãe dela, vai varrer a casa. A mesma coisa o garoto, ele vê o pai dele, por exemplo, vendo um jogo de futebol na televisão, ele vai querer imitar o pai dele, vai assistir jogo de futebol na televisão. Então os costumes que são transmitidos pelos nossos pais, a criança vai absorvendo, vai fazendo parte da cultura dele. E como ele vê esse pai e essa mãe sempre falar desse tal Deus, às vezes rezando com esse Deus, às vezes conversando com esse Deus, a criança jamais vai imaginar que aquele pai e aquela mãe estão mentindo para ele. Até porque não é mentira, é uma crença, né? A criança vê a mamãe lá rezando, ai meu Deus, ajuda meu marido a arrumar um emprego. A criança não está vendo ninguém com a mãe. Mas a criança começa a ter pela confiança que ela tem na mãe, ela acredita que a mãe está conversando com alguém. Ah, a mamãe está conversando com o papai do céu, que mora lá em cima no céu. Então, como são figuras de confiança, a criança absorve isso como um pacote todo. O idioma, serviços domésticos, etc, etc, etc. Então a criança já vai absorvendo essa religiosidade. A criança já vai crescendo, acreditando que tem um Deus no céu e que você pode se comunicar com ele. Então isso é perfeitamente normal, é uma coisa que é transmitida pelos pais e pela sociedade. Essa criança vai ver a vizinha indo na igreja, vai ver o vizinho acendendo uma vela para São João, vai ver o outro indo na igreja evangélica, vai ver o outro clamando a Deus. Então a criança não tem discernimento para perceber que esse Deus possa não existir. Ela só abraça o pacote pelo costume que ela foi criada, pelo fator social da família dela. Tanto que eu costumo dizer que ninguém nasce cristão, ninguém nasce judeu, ninguém nasce muçulmano. Todas essas religiões as pessoas vão absorvendo dos seus pais e do seu ambiente. Porque na verdade ninguém nasce com crença. E quando a pessoa vai absorvendo isso, a pessoa jamais vai ter tempo ou interesse de questionar se isso é uma verdade ou não. Ela só acredita e pronto. Ficou uma coisa padrão, automático na vida dela. Deus existe? Claro que existe. Quem que ia falar que Deus não existe? Então a pessoa fica com aquilo meio que no modo automático, porque a pessoa está preocupada com outras coisas, namorado, trabalho, faculdade, essas coisas. A pessoa não tem tempo para questionar uma questão filosófica dessa. Será que realmente existe um Deus? Então essa crença fica na cabeça da pessoa a vida inteira. A pessoa ainda vê os ateus como pessoas más, malignas, satanistas, porque a pessoa acha que aquela verdade que ela aprendeu com os pais e com as pessoas de confiança, aquela é a verdade dela. Esse é o primeiro fator, tá? Então mesmo se essa pessoa se formar, virar um engenheiro, um médico, um advogado, até um ministro do STF, ele vai carregar essa crença a vida toda, que é uma crença que foi transmitida pelos pais dele. O que não afeta em nada o grau de inteligência dele. Ele pode ser um bom juiz, ele pode ser um bom advogado, ele pode ser um puta do engenheiro que vai projetar coisas incríveis, mas a crença vai ficar lá. Até porque a parte religiosa do cérebro, a crença, ela fica no hemisfério e a parte científica fica em outro hemisfério do cérebro, tá? Então são coisas diferentes. Agora, um outro fator que eu vejo que pessoas acreditam em Deus, pessoas inteligentes também, é a falta de conhecimento científico, o desprezo pela ciência.
Eu estava vendo ontem alguns trechinhos do debate do Antônio Miranda com o Paulo Cogos. Eu nunca vi ninguém falar tanta bobagem acerca de biologia que nem o Paulo Cogos. Ele demonstra que é um ignorante em biologia, que ele não tem conhecimento nenhum. Então, quando você não tem conhecimento científico, é muito mais fácil você atribuir tudo a um Deus ou ao sobrenatural. O Padre Quevedo dizia a seguinte frase, né? Quando o homem não tem conhecimento, não consegue explicar algo cientificamente, ele atribui ao sobrenatural. Porque é assim que o ser humano age. Por exemplo, digamos que você está vendo esse vídeo agora. De repente a porta do seu guarda-roupa atrás de você bate sozinha. Pá! A primeira coisa que você vai pensar é um fantasma. Vai sair correndo. Pode ter sido um vento, pode ter sido algum animalzinho que entrou no seu guarda-roupa sem você ver, que fez a porta abrir, ela acabou fechando automaticamente. Pode ser uma série de fatores. Mas a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é o sobrenatural. Então a falta de conhecimento científico leva as pessoas a isso, porque é muito, muito mais fácil, pessoal, você jogar tudo, responder tudo com é Deus, que nem aquele short que eu postei aqui que o garoto respondeu na prova que tudo é Deus, do que você estudar ciências. Por exemplo, como que surgiu o homem e a mulher? Ah, foi Deus que fez. Pronto. Como que surgiu os animais? Foi Deus que fez. Tá, por que aqueles animais voam? Foi Deus que fez assim. Por que aqueles animais nadam? Foi Deus. Por que foi Deus? Por que foi Deus? Foi Deus, foi Deus. Aí é fácil. Você responde tudo com foi Deus e pronto. Você é um gênio, você é um Einstein. Tudo é Deus, pronto. Como é que o fogão funciona? É Deus. Como é que o motor, a combustão funciona? É Deus. Como é que um avião voa? É Deus. Tudo é Deus, pronto. Aí é fácil, né, pessoal? Só jogar tudo nas costas de Deus e pronto. Agora, se as pessoas estudassem um pouco mais de ciência, elas saberiam que a ciência tenta buscar explicações do porquê a realidade é assim. Por que tem um homem, uma mulher, que nem o Antônio Miranda mostrou ontem no debate, né? Que o homem praticamente ele é só um cromossomo que separa o homem da mulher. É como se o homem fosse uma mulher diferente. Porque aquele cromossomo XX, ele vira XY, né? Mas, por exemplo, o pênis do homem é só o clítoris da mulher. O saco escrotal, que o Antônio Miranda mostrou, é só a vagina e assim por diante. Inclusive, já teve pessoas que nasceram com, eu não vou dizer defeito, né? Mas vamos dizer anomalias genéticas, por exemplo. Já teve homem que nasceu com as bolinhas para dentro. Seria útero, sabiam disso? Eu mostrei aqui num vídeo que eu falei sobre XX e XY, né, que isso aí está até ultrapassado também hoje em dia. Mas a ciência tenta explicar por que nós somos assim. A ciência estuda, vai lá, não foi Deus não. Aqui é um cromossomozinho que quebrou, já mudou de sexo. Então nós somos praticamente mulheres, a mesma coisa. Só muda um cromossomozinho, já faz essas diferenças genéticas na gente. A ciência tenta explicar. Agora, quem não estuda a ciência, é só falar, foi Deus. Deus pegou o barro, foi lá, fez o homem. Aí pegou a costelinha do homem e fez a mulher. E infelizmente, pessoal, no nosso Brasil está muito atrasado em termos de qualidade de ensino e conhecimento, tá? Saiu alguns rankings aí de posições globais, o Brasil está muito lá atrás. Eu já falei para vocês que nós estamos no topo da lista, né, de pessoas que são analfabetas funcionais, que não entendem do que lê. Então, infelizmente, o Brasil, enquanto não melhorar a qualidade de ensino e a evolução intelectual das pessoas, a gente vai ficar sempre nesse conflito de crendice, né? Porque, infelizmente, as pessoas ignoram a ciência, que nem o Paulo Cogos. O Paulo Cogos ele é de classe média alta. Ele não é uma pessoa que não teve estudo, não é uma pessoa burra, não é uma pessoa que não teve livros para ler. Os pais dele são pessoas da elite paulistana, são pessoas formadas, inteligentes, intelectualmente. Mas o Paulo Cogos é um completo ignorante em ciência. Para ele é muito mais fácil dizer que tudo foi Deus, ou até tentar destruir a ciência com marabalismo, do que perder essa crença dele. Então vocês notaram? São esses dois fatorizinhos que eu entendo, na minha opinião, que levam algumas pessoas, até formadas, inteligentes, como Paulo Cogos, por exemplo, a acreditar em Deus. Primeiro, é a função social da nossa infância, né, o nosso ambiente social. E segundo, a falta ou a ignorância científica. Sabe, a incapacidade de compreender como as coisas funcionam. Aí a pessoa joga tudo para Deus e pronto. E vocês acham que tem mais fatores que levam pessoas inteligentes a acreditarem em Deus? Comente aí no canal. Será que a esquizofrenia, que nem o rapaz comentou aqui, também não é uma hipótese? Pode ser algumas pessoas ter, pode ser que algumas pessoas sim, mas nesse caso deve ter também outras variantes, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa deprimida, uma pessoa que está fudida na vida e que é uma bênção de Deus, etc. É claro que tem várias e várias variantes, tá? Mas eu estou falando porque que algumas pessoas, que às vezes nascem até em bons berços, acabam carregando uma crença para a vida inteira. Eu acredito que é por isso, tá bom? Quem gostou, pessoal, comente aí o que acharam, tá? Tô pensando em fazer uma live, não sei se eu vou fazer hoje, mas tô pensando. Obrigado a todos aí que assistiram, dê o like, que isso dá engajamento. Paz a todos.